Bem-vindos ao Doxa e Episteme. No episódio de hoje falaremos sobre utilitarismo e nazismo. O cirurgião de transplante se encontra na estressante posição de ter 4 pacientes, todos prestes a morrer por falta de órgãos adequados: um fígado, um coração e 2 rins. Por acaso, um estudante saudável fazendo estágio com o cirurgião é um doador perfeito para todos os órgãos necessários. O cirurgião cede ao estudante, remove os órgãos e realiza as operações, salvando assim 4 pacientes. Muitos filósofos de hoje argumentam que a moralidade deve ser baseada em fundamentos consequencialistas. A questão de se nossas ações são certas ou erradas devem ser decididas considerando as consequências dessas ações. O utilitarismo, a mais influente das teorias consequencialistas, é a visão mais específica de que as ações devem ser julgadas certas ou erradas à medida em que aumentam ou diminuem o bem-estar geral, ou a utilidade. Diante disso, o cenário de transplante parece resultar em um ganho efetivo de bem-estar humano, assumindo que todas as partes envolvidas estão igualmente contentes com a vida, têm perspectivas semelhantes de felicidades e assim por diante. 4 valiosas vidas foram preservadas a custo de uma vida. Assim, com base nos utilitaristas, parece que o cirurgião fez a coisa certa. No entanto, quase todos concordariam que o seu comportamento é indefensável. Diante disso, uma teoria ética que produz conclusões que se contrapõem às intuições de praticamente todos parece uma teoria ruim. Então, o que exatamente é o utilitarismo? E como ele lida com cenários como este? Utilitarismo clássico. As raízes do utilitarismo remontam ao trabalho do filósofo radical Jeremy Bentham, no final do século XVIII. Para ele, a utilidade se encontra unicamente no prazer ou na felicidade humana, e a sua filosofia é muitas vezes resumida como a promoção da maior felicidade do maior número de pessoas. Um dos princípios atrativos do utilitarismo, em sua opinião, é que ele oferece a promessa de uma base científica e racional, sobre a qual as políticas relativas à estrutura legal e à organização da sociedade poderiam ser fundadas. Para esse fim, ele propõe um cálculo felicífico, segundo o qual as diferentes quantidades de prazer e de dor produzidas por diversas ações poderiam ser medidas e comparadas. A ação certa de uma dada ocasião poderia então ser determinada por um processo supostamente simples de adição e subtração. Melhor ser Sócrates insatisfeito. Os críticos foram rápidos em apontar quão estreita era a concepção de moralidade de Bentham. Ao supor que a vida não tinha um fim maior que o prazer, ele parecia ter desprezado todas as outras coisas que em geral consideramos inerentemente valiosas, como conhecimento, amor, honra, realização e a própria vida. Como diz John Stuart Mill, seu colega utilitarista mais jovem e contemporâneo, Bentham produziu uma doutrina digna apenas de suínos. Mill conclui que era melhor ser um homem insatisfeito do que um porco satisfeito. Melhor ser Sócrates insatisfeito do que um tolo satisfeito. O programa de eutanásia. O objetivo do programa de eutanásia nazista foi o de eliminar pessoas com deficiências físicas e mentais. Na visão nazista, tais ações limpariam a raça ariana de pessoas consideradas geneticamente defeituosas e que eles consideravam um fardo financeiro para a sociedade. O termo eutanásia significa literalmente boa morte. Geralmente se refere a causar morte indolor ao indivíduo que tem uma doença crônica ou terminal, que, de outra forma, sofreria com o avanço da doença. No contexto nazista, no entanto, eutanásia foi um termo eufemístico ou indireto para um programa de assassinato clandestino. O programa de eutanásia tinha como alvo de assassinato sistemático os pacientes com deficiências físicas e mentais que viviam em ambientes institucionais na Alemanha e em territórios anexados à Alemanha. Programa de eutanásia infantil. Nos meses da primavera e o verão de 1939, os nazistas começaram a organizar uma operação secreta de assassinatos de crianças deficientes. Eles foram liderados por Philipp Brauer,
diretor da chancelaria privada de Hitler, e Karl Brandt, médico assistente de Hitler. Em 18 de agosto de 1939, o Ministério do Exterior do Reich fez circular um decreto exigindo que todos os médicos, enfermeiros e parteiras denunciassem os recém-nascidos e crianças com menos de 3 anos de idade que apresentassem sinais de incapacidade mental ou física grave. A partir de outubro de 1939, as autoridades de saúde pública começaram a incentivar os pais de crianças com deficiências a colocarem seus filhos em uma das várias clínicas pediátricas indicadas pelas autoridades nazistas na Alemanha e na Austrália. Na realidade, aquelas clínicas eram locais de assassinato infantil. Nelas, uma equipe médica especialmente recrutada assassinava aquelas crianças sob seus cuidados com overdoses letais de medicação ou as deixavam morrer por inanição. Inicialmente, os profissionais da área médica e os administradores das clínicas assassinavam apenas bebês e crianças pequenas. À medida que o sistema se ampliou, eles passaram a incluir jovens de até 17 anos de idade em suas ações. Estimativas conservadoras sugerem que pelo menos 5.000 crianças alemães com deficiências físicas e mentais foram assassinadas pelos membros do programa de eutanásia infantil durante os anos de guerra. A ampliação do programa de eutanásia. Os planejadores do programa de eutanásia logo pensaram em levar o programa de matança aos pacientes adultos com deficiências que viviam em ambientes institucionais. No outubro de 1939, Adolf Hitler assinou uma autorização secreta para proteger os médicos participantes e as equipes médicas, além dos administradores, contra possíveis processos judiciais. Como todos sabem, a propaganda sempre foi um forte da ideologia nazista. Um filme foi feito e exibido em todos os cinemas alemães. No filme, vemos trabalhadores saudáveis morando em guetos, em condições subhumanas. Em contraste, é mostrado pessoas com graves deficiências mentais vivendo em instituições mais parecidas com palacetes, com jardins bonitos, quartos e ambientes bem cuidados e limpos. E o narrador levanta a seguinte questão: como podemos permitir que trabalhadores saudáveis vivam em condições miseráveis, ao passo em que pessoas que não contribuem economicamente para a força e o crescimento da Alemanha vivam em palacetes limpos e bem organizados, gerando assim imenso custo para o Estado? Logo, a população alemã foi conclamada a levar parentes, familiares que possuíam algum tipo de deficiência mental para terem a eutanásia voluntária. Como vocês podem perceber, a lógica nazista é fortemente utilitarista. Tem como objetivo diminuir os custos do Estado com pessoas que não contribuem economicamente para a produção. Atualmente vivemos uma situação muito parecida, com uma pequena diferença. Hoje, o Estado diz com todas as letras que os velhos não são mais produtivos e que representam um imenso custo. Logo, como eles são um grupo de risco diante da pandemia do coronavírus, seria o caso de priorizar a vida dos jovens e não dos velhos. Então você vai ter que definir onde você vai investir. Então será, eu tenho uma pessoa que é uma pessoa mais idosa, que tem uma doença crônica avançada, e ela teve uma complicação. Para ela melhorar, eu vou gastar praticamente o mesmo dinheiro que eu vou gastar para investir no adolescente que está com um problema. O mesmo dinheiro que eu vou investir é igual. Só que essa pessoa é uma adolescente que vai ter a vida inteira pela frente e outra é uma pessoa idosa que pode estar no final da vida. Qual vai ser a escolha? Portanto, podemos concluir que o utilitarismo permanece como uma abordagem altamente influente entre os administradores. Muitos filósofos, atraídos por suas miragens, continuam a defendê-lo, na esperança de suavizar as arestas mais agudas. Mas é justo dizer que as arestas teimosamente permanecem, e seus muito críticos seguem sugerindo que toda a empreitada do utilitarismo foi, na verdade, desde o início, um criminoso equívoco. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Caso tenha gostado, dê um like, assine o canal e compartilhe com os amigos. Todo comentário é bem-vindo. Forte abraço e vitória sempre!